Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Eis o que se passou depois desses fatos. Nabote de Jezrael tinha uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe assim falou a Nabote: Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: Yahvé me livre de ceder-te a herança dos meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe dera Nabote de Jezrael: Não te cederei a herança dos meus pais. Estendeu-se na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: Por que estás aborrecido e não queres comer? Respondeu ele: Porque conversei com Nabote de Jezrael e lhe propus: Cede-me tua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferires, dar-te-ei outra vinha em troca. Mas ele respondeu: Não te cederei minha vinha. Então sua mulher Jezabel lhe disse: Não és tu que governas Israel? Levanta-te e come, e que teu coração se alegre, porque eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Não é porque eu sou rei, eu mando, desmando, eu faço e desfaço como eu quero. Não é assim. Eu tenho que fazer as coisas, explicar por que estou fazendo e ver se tal coisa tem necessidade de ser feita. Para que eu quero a vinha de Nabote? Para fazer uma horta? Não, deixa ele lá. Por que você não quer me vender a sua terra? Não, porque é a herança do meu pai. É a herança dos meus pais que está para mim, que ficará para os meus filhos. Ah, então tá bom. Vou para casa e morre o assunto. Não, o bebê chorão vai deitar na cama, aí vem a mamãezinha, o que que você tem? Ah, eu quero a vinha de Nabote e não quer vender para mim. Ah, não se preocupe, pois amanhã a vinha de Nabote será sua. E agora vamos ver, né, o que Jezabel vai aprontar. Ela escreveu então umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos notáveis da cidade, com cidadãos de Nabote. Nessas cartas escreveram o seguinte: Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele dois homens inescrupulosos, que o acusem assim: Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o para fora, apedrejai-o para que morra. Os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os notáveis que moravam na mesma cidade, fizeram conforme Jezabel lhes havia ordenado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Proclamaram um jejum e colocaram Nabote entre os primeiros do povo. Então chegaram os dois homens inescrupulosos que se sentaram diante dele e testemunharam contra Nabote diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Levaram-no para fora da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. Depois mandaram notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e que estava morto, disse a Acabe: Levanta-te e vai tomar posse da vinha de Nabote de Jezrael, que ele não quis te ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Então a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele se encontra na vinha de Nabote, onde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: Assim fala Yahvé: Mataste e ainda por cima roubas. Tu lhe dirás: Assim fala Yahvé: No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: Então me apanhaste, meu inimigo. Elias respondeu: Sim, apanhei-te. Por que te deixaste subornar para fazer o que é mal aos olhos de Yahvé?
Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua raça, exterminarei os varões da casa de Acabe, ligados ou livres em Israel. Farei com tua casa como fiz com as de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Arias, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar, também contra Jezabel. Yahvé pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. A pessoa da família de Acabe que morrer na cidade será devorada pelos cães, e quem morrer no campo será comido pelas aves do céu. De fato, não houve ninguém que, como Acabe, se tenha vendido para fazer o que desagrada a Yahvé, porque a isso o incitava sua mulher Jezabel. Agiu de um modo extremamente abominável, cultuando os ídolos, como fizeram os amorreus que Yahvé expulsara de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu o rosto com um pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava a passos lentos. Então a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias o tesbita nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim, por se ter humilhado diante de mim, não mandarei a desgraça durante sua vida. É nos dias de seu filho que enviarei a desgraça sobre sua casa. Jezabel conhecia as leis israelitas. Pela boca de duas ou três testemunhas haverá um julgamento a favor ou contra. Então ela já pegou pessoas inescrupulosas como ela. Olha, vocês farão assim, assim, assim. Eu quero Nabote morto. Eu quero que Acabe tome posse da vinha dele. E Acabe simplesmente fez o que Jezabel mandou. Tudo que Acabe fazia era porque Jezabel mandava. Era um cachorrinho, era um pau mandado, obediente. E quando ele queria alguma coisa, eu vou pedir para Jezabel que ela dará um jeito de eu conseguir. Só que Deus está vendo, Deus está ouvindo, e Deus sabe de todas as coisas. Por isso, Elias, fala com Acabe. Olha, ele se humilhou. Acabe tinha um coração não totalmente voltado para Deus, mas ele se esquecia de Deus quando ele queria alguma coisa. Uma pessoa egoísta para ele mesmo. Em primeiro para mim, depois para Deus. Quando ele se via em apuros, se arrependia, mas era um arrependimento falso, porque logo em seguida faria tudo de novo. Capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem guerra entre Arã e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus oficiais: bem sabeis que Ramote de Galaade nos pertence, e nós nada fazemos para tomá-lo das mãos do rei de Arã. E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Mas Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e perguntou-lhes: devo ir atacar Ramote de Galaade ou devo deixar de fazê-lo? Responderam: sobe, e Yahvé a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: acaso não existe aqui nenhum outro profeta de Yahvé pelo qual possamos consultá-los? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza o bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemia. Josafá respondeu: que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: chama depressa Miqueias, filho de Gemia. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestidos com suas vestes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si chifres de ferro e disse: assim fala Yahvé, com isto ferirás os arameus, até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo:
sobe a Ramote de Galaade, serás bem-sucedido. Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: Os profetas são unânimes em falar a favor do rei. Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: Pela vida de Yahvé, o que Yahvé me disser, é isso que anunciarei. Chegando à presença do rei, este perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaade para combater ou devemos desistir? Respondeu ele: Sobe, serás bem-sucedido. E Yahvé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes é preciso que eu te conjure a que me digas somente a verdade em nome de Yahvé? Então ele disse: Eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Yahvé me disse: Eles não têm mais senhor, que cada um volte em paz para a sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: Não te havia dito que ele não profetizava para mim o bem, mas o mal? Miqueias retrucou: Escuta a palavra de Yahvé. Eu vi Yahvé assentado sobre seu trono. Todo o exército do céu estava diante dele, e à direita e à sua esquerda. Yahvé perguntou: Quem enganará Acabe para que ele suba contra Ramote de Galaade e lá pereça? Este dizia uma coisa e aquele outra. Então o espírito se aproximou e colocou-se diante de Yahvé. Sou eu que o enganarei, disse ele. Yahvé lhe perguntou: E de que modo? Respondeu: Partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Yahvé disse: Tu o enganarás, serás bem-sucedido. Vai e faze assim. Eis, pois, que Yahvé infundiu um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, mas Yahvé pronunciou contra ti a sentença. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, esbofeteou-o e disse: Por qual caminho o espírito de Yahvé saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: Vê-lo-ás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro para te esconderes. O rei de Israel ordenou: Prende Miqueias e conduze-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Tu lhes dirás: Assim fala o rei: Lançai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não falou pela minha boca. E ele disse: Escutai, povos todos. Um espírito de engano não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que se apresentou diante de Deus, dizendo coisas horríveis de Jó. Olha, tira tudo que ele tem. E ele blasfema na tua cara. Deus falou: pode tirar. Então Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, não na vida dele, mas nos bens e na saúde. Da mesma forma que quem irá mentir? Qual de vocês irá mentir? Já havia diante de Deus um espírito de engano, um diabo sujo, mentiroso. Ah, eu vou. Da mesma forma que, Senhor, não permita que isso aconteça. Jesus vira-se para Pedro e fala: Para trás de mim, Satanás. Ora, mas era Pedro. Não, mas Satanás estava usando a boca de Pedro. O mesmo engano agindo na vida dos 400 profetas. Mas Josafá, ele, no Espírito de Deus, ele falou: esses 400 não estão falando a verdade. Não tem outro profeta aqui do Senhor? Tem, Miqueias, mas ele só fala coisas ruins contra mim. Mas chama ele, quero ouvi-lo. Não, o rei vai se dar bem. Não minta para mim, Miqueias. Ah, não, ó, é o seguinte, se você for, você perecerá, Israel será disperso e perderão a guerra. Tá bom, prende ele porque está, sabe, mentindo. Ele está, espere que eu volte, porque eu não acredito em Miqueias, um verdadeiro profeta de Deus. Se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Um verdadeiro profeta. Profeta que nós precisamos ter hoje e não temos.
muitos falsos profetas. Mas quem é o verdadeiro profeta de Deus? Você pode contar hoje quem são os verdadeiros profetas, as pessoas que estão compromissadas com a palavra do Senhor, as pessoas que estão compromissadas com a obra do Senhor. Você não acha? Está muito difícil isso. Não, é só palavrinha branda, não, palavras de correção, palavras de encorajamento, palavras de faça, obedeça. Não tem. É só Deus vai fazer, Deus está providenciando, Deus vem vindo, e Deus vai levar, e Deus não sei o quê. E você faz o quê? Só espera? Algumas coisas sim, aguarde no Senhor. Mas enquanto eu aguardo no Senhor, eu faço outra coisa. Eu vou me preocupar com as coisas de Deus. Então, temos que ser o quê? Igual a Miqueias. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem a seus 32 comandantes de carros: Não atacareis nem pequeno, nem grande, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes de carro viram Josafá, disseram: O rei de Israel é ele, e concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá lançou seu grito de guerra. E quando os comandantes de carros viram que não era ele o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou com seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. E este disse ao condutor de seu carro: Volta e faze-me sair do acampamento, pois me sinto mal. Mas o combate se tornou mais violento naquele dia. Mantiveram o rei de pé sobre seu carro diante dos arameus, e pela tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito percorreu o acampamento: Volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E o rei morreu. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro na piscina de Samaria. Os cães lamberam o sangue e as prostitutas ali se banharam, conforme a palavra que Yahvé pronunciara. O resto da história de Acabe, todos os seus atos, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que fortificou, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Acabe adormeceu com seus pais, e seu filho Ocosias reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos de Yahvé. Entretanto, os lugares altos não despedaçaram. O povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Eliminou da terra o resto dos prostitutos sagrados que ainda restavam no tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro, mas ele não pôde ir, porque os navios se quebraram em Aziongaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: Meus servos poderiam ir com os teus nos navios. Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos de Yahvé e imitou o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel a pecar.
prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando a ira de Yahvé, Deus de Israel, como o fizera seu pai. A profecia dita por Deus pela boca de Miqueias se cumpriu. Olha, você não vai voltar. E um flecheiro, ele lança uma flecha a esmo. Só que a flecha já tinha direção. Você vai atingir Acabe. Acabe vai morrer, Acabe não vai voltar. Miqueias, até sua morte, foi sustentado a pão e água mirrados, mas foi honrado. Deus deu honra para Miqueias. Deus contou os fatos de Acabe. Ele também honrou Josafá. Ele seguiu a risca, só não derrubou os lugares altos onde as pessoas adoravam, mas foi um excelente rei para ajudar. Por isso que, quando ele gritou, aquele grito era o próprio Deus: não toque no meu filho, não toque no meu servo. Quando eles viram que era Josafá, esse não é o rei de Israel, volta todo mundo e para de persegui-lo. Não adianta. Você pode estar disfarçado o que for. Deus te conhece. Deus te conhece no profundo, no oculto, no escondido. Onde você estiver, Ele sabe tudo, até os teus pensamentos. Por isso, flecha, acerte Acabe de modo que ele pereça. Ele me desobedeceu. Ele não foi fiel a mim. Se humilhou? Sim. Mas ele não foi fiel a mim como Josafá está sendo.